Há mais de 4 bilhões de anos, a galáxia Via Láctea colidiu com uma galáxia anã mais próxima. O encontro acelerou a formação de estrelas. Nosso sistema solar é uma parte da galáxia Via Láctea. No interior do sistema solar, a circulação de matéria foi progredindo. A água da região externa evaporou, tornando a matéria progressivamente mais seca. Através desse processo, as partículas foram distribuídas zonalmente, consumindo seu conteúdo de água. O fluxo de partículas parou e, com ele, a circulação de material também parou. Algumas regiões ao redor do Sol, com partículas mais densas, acabaram surgindo. Dentro dessas regiões, ocorreram frequentes colisões de pequenas partículas gradualmente se uniram para formar corpos planetesimais. Os corpos planetesimais continuaram a se colidir com pequenas partículas e outros corpos planetesimais, eventualmente crescendo a dimensões de planetas, tal como o planeta Terra. Vários planetas estavam se movendo numa mesma órbita. A Terra primitiva colidiu com um planeta menor do que Marte. Os detritos desse impacto eventualmente formaram a nossa Lua. O sistema Terra-Lua, como conhecemos hoje, já estava em vigor naquela época. Inúmeros planetesimais e planetas gelados bombardearam a Terra primitiva e seca. Devido a esse bombardeio de planetesimais enriquecidos com água, a Terra foi envolvida por um sistema atmosfera-oceano. Vapor de água na atmosfera produziu chuva, formando um oceano. A pressão atmosférica decaía gradualmente. A atmosfera rica em dióxido de carbono condicionou o enriquecimento de carbono nas águas oceânicas. O dióxido de carbono, combinado com componentes das rochas, foi transportado para o fundo do oceano devido ao
aos processos de intemperismo e erosão. Dessa época, o oceano era muito tóxico, com alta salinidade e superabundância de metais solvidos, uma toxicidade muito alta para suportar a vida. O manto ascendente deslocou as placas oceânicas acima. A elevação da placa por convecção do manto causou infiltração horizontal devido ao peso da própria placa. Isso é a placa tectônica em ação. A placa oceânica mergulha para debaixo da placa continental. Sedimentos alterados neutralizaram o oceano ultraácido. Os metais pesados estabeleceram-se e se fixaram como depósitos na dorsal meso-oceânica. Esses depósitos foram transportados através das placas tectônicas até o manto profundo. Aos poucos, o oceano foi tornando-se um ambiente habitável. Em 4,2 bilhões de anos atrás, o núcleo líquido se formou no centro da Terra. Correntes de convecção dentro do núcleo líquido criaram um forte campo magnético em volta da Terra. Esse campo geomagnético protege a superfície da Terra dos raios cósmicos. A superfície da Terra estava quase pronta para o surgimento da vida. Na Terra primitiva, a atmosfera impedia que a luz solar chegasse até a superfície. A vida primitiva estava prestes a emergir no subsolo, nas cavidades de um geyser. O minério de urânio emitia grandes quantidades de radiação, criando uma gama diversificada de materiais e produzindo diariamente os primeiros blocos de vida. A água ferveu e subiu à superfície, e da superfície a água fluiu novamente para o interior deste reator nuclear natural. A temperatura da água do geyser permaneceu abaixo de 100 graus Celsius, protegendo as recém-formadas biomoléculas. No subterrâneo, o ambiente era redutor, enquanto na superfície o ambiente era oxidante. Essas condições foram necessárias para a síntese das biomoléculas. Na Terra da era radiana, as forças das marés eram muito mais pronunciadas do que nos dias de hoje. Até os lagos tinham vazantes e fluxos significativos de água, criando ciclos, ora úmidos e ora secos. Esses ciclos úmidos e secos foram um dos mais cruciais fatores na produção dos blocos de construção da vida. Ácidos graxos se juntaram, envolvendo a proto-vida molecular.
A polimerização progrediu sobre esses ciclos úmidos e secos. Eventualmente, materiais básicos semelhantes a proteínas que poderiam atuar como catalisadores foram produzidos. Essas moléculas circularam pelas cavidades dos geysers e pelo ambiente superficial. A interação desses materiais culminou com a formação de mais complexos biomoleculares, que tinham a habilidade de se replicarem. Isso lançou as bases para a reprodução da vida. Finalmente, essas moléculas foram anexadas com membranas de lipídios, formando a primitiva protocélula da vida. Esse foi o começo da vida.